Então, assim, nós temos o boom dos smart contracts, o boom do blockchain, que todo mundo acha que blockchain é Bitcoin, não é a mesma coisa. Blockchain é criptomoeda, não é a mesma coisa. A criptomoeda e o Bitcoin, eles se utilizam da tecnologia blockchain, que agrega valor em cima da forma que é utilizada. Blockchain é uma tecnologia que dá segurança, correto ou não? Ou pretende dar com segurança para para qualquer tipo de operação? Muita. Não é perfeita, mas dá muita segurança. Tanto assim como que o ela é cartório indicada... também não é perfeito. De diligências assim, numa linguagem simples, e ações o que judiciais. seria o blockchain e como ele dá essa segurança? Numa linguagem bem simples, ele é uma tecnologia que ele junta 3 tecnologias anteriores, em que eu transformo as informações que eu insiro no computador, primeira tecnologia, eu insiro em blocos de informação criptografada. Então, para poder acessar essas informações, eu tenho que ter uma chave, que a gente chama de token também, de vez em quando, a chave, e eu tenho a chave pública e a privada. Isso é o blockchain, eu vou ter uma chave para poder acessar aquelas informações e descriptografar. Se eu tentar modificar aquele blockchain, eu vou corromper aquele arquivo, então eu vou demonstrar que aquilo ali está corrompido. Isso fica demonstrado. Eu não sou da área, mas estou tentando explicar da maneira mais simples possível. Então, eu insiro a criptografia, que eu só vou conseguir acessar com aquela chave, com aquela senha. Pode ser minha biometria, pode ser um token, Um certificado. um certificado. Só que o certificado ainda tem a certificadora. A blockchain ele inova porque ele é descentralizado. É a segunda tecnologia que vão colocar aqui. Todo mundo já usou torrent. Então, assim, eu insiro, se ele quiser acessar, todo mundo que usa essa tecnologia vai ser um pouquinho de provedor. Porque se ele desligar, a minha informação ainda está no teu computador. Se desligar, ainda está por aqui. Você consegue confirmar aquela operação, ainda que haja uma fraude na informação final, você tem como garantir lá atrás que a origem não bate com o destino e você consegue identificar que houve uma certa modificação daquele arquivo, ou uma modificação de um contrato. Tudo que eu inserir vai ter a codificação em hash, que é um código grande que vai ter data, hora, lugar, vai ter um georreferenciamento, tudo bonitinho, para eu poder identificar a autenticação, a autenticidade daquele arquivo. Então, assim, é impossível hackear o blockchain? Não. Não é impossível. Mas a pessoa vai ter que dominar 50% mais um de toda a rede computacional que está custodiando aquele blockchain, digamos assim, que vai se descentralizar. Se acontecer alguma coisa com você, com seus dados, sobre... eu tenho e-mail na empresa X. Tem alguma coisa lá na empresa X hackeada, teus dados podem se perder. Quando você faz um pouquinho dos teus dados, que estão completamente codificados em cada pedaço de usuário, aquilo ali vai dificultar bastante o hackeamento, vai dificultar bastante que você perca o seu arquivo. Então, ele é muito seguro. Agora, tem problemas. Claro. Por quê? Isso é uma tecnologia. Se você usa essa tecnologia, por exemplo, para guardar seus dados no âmbito estatal, o que o Estado pode fazer com os teus dados? Ele já está começando a ficar com os teus dados. Né? Pelo menos os sites governamentais são altamente hackeáveis. Bora usar o blockchain. Tudo bem, bora botar o blockchain. É muito difícil eu querer inserir uma informação sem demonstrar que o arquivo foi corrompido, enfim. Mas acontece que, o que um Estado pode fazer com todos os teus dados? Se ele inserir uma inteligência artificial, ele vai te padronizar. Se ele te padronizar, é um perigo bem grande. Eu vou padronizar a população por quê? Mas nós temos o censo e o IBGE. Não, vai ser todos os teus dados, tudo sobre você. Já tem gente falando em chip, enfim. Aí tem umas alegações, porque a ONU já usou a tecnologia blockchain para entregar alimentos para refugiados. Foi na Cisjordânia. E o questionamento é, quem é que vai ficar com aqueles dados? Vai ser só o detentor do token para conseguir o alimento para ele? Não. Ele tem, mas o Estado, para poder conferir se ele é estrangeiro, se ele não é um estrangeiro, como é que ele vai classificar se ele não é um terrorista? É só pela origem? Isso é xenofobia. Então, tem muita... limites éticos aí, jurídicos. Tem muitos limites que a gente vai ter que falar de LGPD. E a proteção de dados hoje é o novo petróleo. Não é a mineração de dados, é a proteção dos dados. Aí, outra coisa. Contratos
inteligentes, né? Os smart contracts. Muita gente fala de smart contracts. Ele não é nem contrato e nem inteligente. É só um nome bonitinho mesmo. Aí todo mundo fala, bora usar um smart contract tão bonito falando, não é nem O que contrato. seria esse smart contract? Primeiro, ele é uma codificação matemática dentro do computador. Ele vai executar os comandos de um contrato que existe. O contrato não deixa de existir. Pode ser digital, pode ser escrito na sua mesa. O contrato não deixa de existir. Agora, a maneira que eu vou fazer uma entrada e uma saída, ele é autoexecutável. Ele depende de eu demonstrar que eu cumpri uma cláusula para ele me dar o que eu quero. Ele é autoexecutável, isso é uma autotutela. Ou seja, a base dos smart contracts é um contrato. O smart contract Mas só só- existe se o contrato estiver ali. Vou te dar um exemplo bem simples. Pois é, nem consegui entender. Só em tese isso funciona para produtos ou serviços tecnológicos puros e simples. Eu vou te dar um exemplo que é bem antigo. A máquina de refrigerante. É um smart contract. É um contrato de compra e venda que eu posso fazer com ele. Toma aqui R$5, me dá minha latinha. É o famoso o cara engoliu meu dinheiro, a máquina engoliu meu dinheiro e não expulsou o refrigerante. Não. Eu vou programar a máquina. Isso daí, se ela dá bug, são outros 500. Mas se eu vou programar, ela tem uma entrada. R$5. Vou colocar R$5. Eu tenho que dar uma outra entrada. Qual refrigerante você quer? Coca-Cola. Você qualquer outro refrigerante. Quero esse. Cumpri a entrada, ela vai cuspir o meu troco se tiver e vai me dar a minha lata, porque ela está programada para isso. Ela é autoexecutável. Cumpri a entrada, agora eu quero a minha saída. A questão é, coloquei R$3, ela não vai me dar a minha lata. Não adianta eu querer espernear, pode até ser que ela seja programada para devolver, mas ela não vai me dar a lata que eu quero. Então, assim, tem situações que já aconteceram na Alemanha, por exemplo, no período da pandemia. A gente tem notícia de carros que não eram carros eletrônicos, eram carros que tinham uma programação interna que eles não ligariam se a pessoa não pagasse o financiamento ou o aluguel do carro. Deixou de pagar do mensal, o carro não liga. Só que teve gente que teve problemas porque a filha estava com uma asma muito grande no meio da pandemia, não tinha terminado de pagar, e no meio de uma crise financeira, econômica, no meio do caos, o carro não funcionou e a garota estava morrendo. Isso foi parar na corte, né? Eu acho que, não sei se ainda tem uma resposta, mas até bem pouco tempo estava tramitando. Porque até que ponto é o limite da autotutela? A gente vai ter que revisar completamente o direito. Por isso que eu digo, não existe direito digital. O que existe são as relações humanas mudando e o direito vai ter que acompanhar. Utilizando a tecnologia para essas relações e o direito tem que acompanhar regulando isso de alguma forma.